Vamos falar sobre os receios de ser mãe no ambiente de trabalho? Eu vou te contar uma história para te explicar os meus aprendizados sobre ser mãe no ambiente de trabalho como facilitadora. Era novembro de 2018 e eu estava com 37 semanas de gestação e facilitei a minha última oficina ainda estando grávida. Aquele era um período difícil no nosso país, uma época que várias políticas sociais e ambientais estavam prestes a serem extintas com a posse do novo governo federal, que assumiria em 1º de janeiro de 2019. Eu fui chamada pela GIZ, Agência Alemã de Cooperação Técnica, para criar uma oficina participativa entre o Ministério do Meio Ambiente e a articulação de povos indígenas do Brasil, lideranças quilombolas de todo o país, líderes de reservas extrativistas na Amazônia, centros de pesquisas e diversas universidades do Brasil. O diálogo era sobre os compromissos internacionais que o Brasil assumiria nos próximos anos para a eliminação do desmatamento ilegal, conservação de ecossistemas e do desenvolvimento de uma economia de baixo carbono no Brasil. A equipe do MMA sabia que muitas mudanças iriam ocorrer com a troca de gestão. E exatamente por isso, o clima de incerteza pairava no ar e os servidores não sabiam como lidar com as grandes expectativas das lideranças da sociedade civil. Eu então construí uma abordagem que pudesse dar vazão a essas inseguranças que as pessoas tinham, criei momentos de expressão desses anseios em variados formatos na oficina para poder gerar um ambiente de confiança. E ao mesmo tempo, organizei uma dinâmica para a criação de cenários, na qual as pessoas pudessem concentrar sua energia criativa e pensar em propostas concretas caso aquelas mudanças políticas mais temidas se materializassem. A oficina aconteceria numa segunda e terça-feira e tínhamos uma reunião na sexta-feira para um alinhamento final com a equipe organizadora sobre o nosso fio lógico da oficina. A equipe era composta majoritariamente por mulheres que, ao me verem grávida, com aquele barrigão de 37 semanas, me acolheram e foram muito atenciosas comigo. Mas havia um homem que, inclusive, era o consultor responsável pelo desenvolvimento de um sistema importante para o programa que ia ser discutido na oficina. E ele estava muito inseguro com o clima que iríamos enfrentar na semana seguinte. Afinal, era cerca de 200 pessoas na oficina e o diálogo não ia ser fácil. A nossa reunião sobre o fio lógico foi intensa, cheia de idas e vindas, motivadas pelas preocupações do consultor, que pediu tantas mudanças na programação que eu precisei fazer ajustes durante a própria reunião para dar tempo de acomodar as novas atividades para a oficina que já ia começar na semana seguinte. O dia da oficina chegou e, como sempre, eu e minha equipe de facilitação chegamos 1 hora antes do início. Eu estava com uma co-facilitadora parceira muito querida, que também é mãe e me deu todo o apoio. Conforme o esperado, o primeiro dia correu com sucesso. As pessoas conseguiram se sentir tão acolhidas e ouvidas que o clima no final do dia estava muito mais leve. E havia na equipe do MMA uma grande satisfação por ter contratado uma facilitadora profissional para dissolver todos aqueles nós que o diálogo do grupo tinha. Mas, no final do primeiro dia, o consultor pediu novamente uma reunião extraordinária e começou a despejar as preocupações que ele tinha, dessa vez para o dia 2 da oficina. Era cerca de 6 da tarde quando começamos a reunião. Todos já estavam super cansados de um dia intenso de trabalho, com tantos elementos emocionais envolvidos, mas o consultor não parava de falar. Quando deu 7 horas da noite, ele já tinha pedido uma terceira alteração na programação, que a gente tinha pactuado na sexta-feira. E eu tive uma atitude inesperada. Eu olhei para ele com a serenidade e a força que só uma grávida consegue ter e disse calmamente: olha, apesar do sucesso que a gente teve no dia de hoje, eu vejo que você ainda não está plenamente confortável com a proposta que nós combinamos juntos para amanhã. E você ainda deseja fazer várias alterações na metodologia. Já são 7 horas da noite agora e eu e nossa equipe estamos aqui há 12 horas. Eu realmente preciso comer e descansar. Caso você queira continuar fazendo novas mudanças na programação para amanhã, eu proponho que você conduza o grupo. E eu confio em você. Depois de falar isso, eu fiquei em silêncio.
e olhei para a equipe. Havia cerca de 10 mulheres que estavam naquela reunião há quase 1 hora com aquele consultor que não parava de falar. E a líder da equipe pediu a palavra e disse: olha, eu acho melhor a Renata conduzir o grupo amanhã. E imediatamente o consultor caiu em si e disse: ok, tudo bem, podemos seguir então conforme já estava programado, vamos fazer o que estava na programação. E a reunião foi encerrada. Quando eu entrei no carro, eu tive uma crise de riso até chegar em casa. Eu nunca tinha colocado um limite pessoal tão bem colocado em toda a minha carreira profissional até aquele dia. No dia seguinte, eu conduzi a sessão pela manhã e novamente foi um sucesso. Na hora do almoço, quando toda a equipe organizadora se encontrou na mesma mesa para almoçar, o consultor se dirigiu a mim pedindo desculpas pelo episódio da noite anterior. E na mesma hora, a co-facilitadora que estava comigo disse: mas é claro, né? Não existe nada mais feio do que brigar com mãe. E todo mundo riu naquela hora. E eu aprendi naquele dia que o quanto a minha atitude estava diferente porque as minhas prioridades tinham mudado. Eu continuava sendo uma profissional extremamente comprometida, mas eu precisava respeitar novos limites que faziam com que o meu tempo fosse muito mais valorizado. Quando a minha filha nasceu e logo depois veio a pandemia, eu passei a conciliar o trabalho com as poucas horas de sono e praticamente sem rede de apoio por conta do isolamento. Eu tive períodos de muito cansaço físico, mental e emocional. Mas ao mesmo tempo, eu conseguia a cada dia ser muito mais focada e produtiva do que eu era antes de ser mãe. Afinal, cada 1 hora de trabalho precisava ser muito mais bem aproveitada, pois não dava mais para simplesmente levar trabalho para casa e fazer à noite ou ficar horas no escritório quando a gente tem um bebê que mama em livre demanda. Antes de ser mãe, eu passei anos com agendas intensas de viagem para facilitar diálogos incríveis em praticamente todas as regiões do Brasil e também fora do país. Eu fui para várias cidades, mas também fui para aldeias indígenas, comunidades de pescadores tradicionais, assentamentos da reforma agrária, projetos com pesquisadores internacionais e muitas histórias e lugares para conhecer. Quando a minha filha nasceu, eu precisei mudar essa realidade e passei a viajar menos. Mas eu não deixei de fazer projetos importantes para mim só porque envolveriam viagem. Eu cheguei a fazer alguns eventos em que contei com o apoio da minha família, em especial os avós que puderam acompanhar a minha filha e me acompanhar durante a viagem. E foram períodos que negociávamos o orçamento dos nossos contratos, incluindo passagem e hospedagem do acompanhante que iria comigo para dar apoio para mim e para minha filha enquanto eu estivesse moderando. Foi incrível poder seguir amamentando a minha filha, mesmo estando em Recife, facilitando o encontro nacional do Programa de Educação Conectada do Ministério da Educação, ou viajar para Araruama, no Rio de Janeiro, durante um retiro de planejamento estratégico da Diretoria da Conservação Internacional no Brasil. Eu aprendi o quanto a gente precisa valorizar as nossas necessidades pessoais para podermos criar condições do meio profissional para nos respeitar como merecemos. À medida que a minha filha cresceu e foi para a escola, novos limites sobre a minha gestão do tempo passaram a acontecer. Hoje eu não posso mais simplesmente deixar uma reunião se estender se eu tenho horário para buscá-la na escola. Ao invés de olhar isso como um receio, eu passei a organizar melhor o tempo da reunião e conduzir com ainda mais objetividade o diálogo no tempo disponível. Eu aprendi que se eu não valorizar as minhas necessidades pessoais, o mundo corporativo não irá valorizar também. Por isso, aquela assertividade serena e cheia de força e capacidade de pôr limites que eu senti quando eu ainda estava grávida foi um marco na minha vida. Desde lá, eu aprendi a dizer não com muito mais propriedade. E ao invés de me sentir receosa por não atender indiscriminadamente às demandas dos outros, eu passei a ser cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. Infelizmente, eu sei que essa não é a realidade de milhares de mulheres que sofrem diversos tipos de assédio moral no trabalho por serem mães. E nós precisamos nos unir, falar cada vez mais sobre isso, reunindo forças e nos apoiando mutuamente para superar os séculos de dominação sobre os corpos e as escolhas das mulheres. Meu convite para você que me acompanhou até aqui nesse vídeo é que você reflita sobre como você tem valorizado as suas necessidades pessoais para obter mais reconhecimento no mundo profissional e como ser mãe te ajuda a ir muito mais longe profissionalmente se você souber transpor as barreiras dos julgamentos e das inseguranças internas sobre o seu poder pessoal. Depois de ouvir esse vídeo, compartilhe aqui nos comentários quais são as suas reflexões sobre esse tema. Eu vou adorar interagir mais com você sobre isso.